Bem, amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, conforme semanalmente fazemos. Aqui estamos para continuarmos os nossos comentários e estudos a respeito da nossa lição bíblica dominical. Este segundo trimestre do ano de 2020, nós estaremos estudando o livro de Salmos. E o título da nossa lição de hoje, lição número 3, é o Supremo Bom Pastor. Lição de domingo do dia 19 de abril do ano de 2020. O texto áureo está fundamentado no primeiro versículo do Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi expressou o seu juízo a respeito dos cuidados de Deus. Ao refletir sobre si mesmo, concluiu que Deus o guiara como um bom pastor, conduzindo as suas ovelhas impotentes e em total dependência do seu zelo. Davi levou em consideração a lealdade e devoção dos pastores de ovelhas. No capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 10 a 16, Jesus disse o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são deles. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Quando aplicamos a figura do pastor de ovelhas a Jesus Cristo, podemos entender o Salmo 23 como um salmo messiânico e não simplesmente um salmo de confiança, conforme muitos dizem. No Salmo 23, o pasto era fértil, a grama verdejante. As terras eram muito boas e havia abundância de água. O pastor era poderoso e sábio. Como seria possível a ovelha desse pastor sentir falta de alguma coisa? O bom pastor cuida da ovelha individualmente. Era comum os pastores orientais nomearem as suas ovelhas. Cuidavam delas particularmente, mas agia em favor de todas coletivamente. O pastor resolve todos os problemas.
os riscos dos perigos externos ao redil e o problema do suprimento. O profeta Isaías incorporou a mesma figura do pastor no capítulo 40, versículo 11. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os cordeirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 14, versículo 20, assim se expressou: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. E na carta de 1 a Pedro, no capítulo 5, versículo 4, assim está registrado: E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. E a nossa verdade aplicada vai dizer que Cristo, como nosso bom pastor, entregou a sua vida por nós. E Ele, como pastor, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. E o comentarista da nossa lição tirou o Salmo número 23, versículos 1 a 6, como o nosso texto de referência. O versículo 1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já tecemos comentários a respeito deste versículo, lá no texto áureo da nossa lição. E o versículo 2 assim diz: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. A água fresca e pasto verdejante são os dois elementos essenciais para a sobrevivência da ovelha. E nesta passagem representam a completa provisão que os justos recebem da parte do Senhor, o nosso sumo pastor. As ovelhas do Senhor não padecem necessidades, conforme já vimos no versículo 1 do Salmo 23. O pastor guia as suas ovelhas para um pasto verdejante, pois ali há alimento suficiente e também descanso para elas. O pastor é o líder e as ovelhas são suas lideradas, ao contrário do gado, que precisa ser impelido pelo boiadeiro. E no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3, Jesus comenta a parábola da ovelha perdida, dizendo: Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando a encontra, fica muito contente e volta com ela,
nos braços e, chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a ovelha perdida. Naquela parábola, podemos notar o interesse do pastor pela ovelha individualmente. Essa é a mais completa figura de fidelidade e de felicidade. Água e o amor eterno de Deus é como um rio cujas torrentes alegram o coração do homem perdido. O Salmo 23 também é chamado de o Salmo da provisão, muito citado pelas pessoas que precisam de recursos para as questões da vida no seu dia a dia. E o versículo 3 do Salmo 23: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ama a ovelha perdida. E o amor tem sentido de vitalidade, sentido de vida. A parte espiritual humana precisa de refrigério dos cuidados do pastor. A ministração pastoral não visa apenas o bem-estar do corpo, mas também o bem-estar da alma. No Salmo número 19, versículo 8, Davi disse que os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O bom pastor é aquele que, além de cuidar das ovelhas saudáveis, ele cuida e sara as feridas das ovelhas enfermas. E o profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 16, assim se expressou: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei as doentes. Nenhuma provisão terá maior valor a não ser a provisão espiritual. O bom pastor conhece os caminhos certos e é por eles que guia as suas ovelhas. Por isso, ele não perderá de vista uma só ovelha. A vereda que não melhora a ovelha espiritualmente não pode ser chamado de caminho, mas um desvio. Não pode ser um caminho que leve à vida. E no versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. A morte é um dos fatos duros da vida. Ninguém deseja encontrá-la. No entanto, para alguns,
representa uma experiência gloriosa. As evidências bíblicas apontam para a natureza otimista da morte do cristão. Por que haveria de temer o vale escuro como a morte? O Senhor Deus estará ali para trazer proteção e segurança. É Ele quem consola com a sua vara e o seu cajado. O pastor nos conduz de um estado para outro. Como pode um simples mortal dizer que não teme o mal da morte? Eis aqui a esperança da imortalidade. O salmista promete que o Senhor, após ter nos conduzido pelos caminhos da vida, Ele também nos guiará a um caminho mais glorioso. É por isso que o chamamos de bom pastor. Sua vara serve para disciplinar, mas também para nos guiar e conduzir. Há provisão para todas as necessidades humanas, quer na vida, quer na morte. Com a sua vara, o Supremo Pastor também conta as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome. Nenhuma delas ele deixa perecer. Todas estão seguras na sua presença. E o versículo 5 do Salmo 23 diz assim: Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. A figura agora se apresenta como um banquete. As ovelhas serão conduzidas a uma jubilosa festa após a morte. O termo cuidado do pastor também sugere o fato de que Deus ainda preparou uma mesa farta para cada um de nós, diante daqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Davi emprega a metáfora de um hospedeiro para conferir uma rica expressão a essa cena tão gloriosa, íntima e plena em seu relacionamento com o sumo pastor. No Antigo Oriente, um homem que se visse perseguido por algum inimigo, ele precisava apenas entrar ou tocar na tenda de alguém que pudesse lhe oferecer refúgio para sentir-se seguro e desfrutar graciosa hospitalidade. E seus inimigos não teriam acesso à tenda do hospedeiro e mais nada poderiam fazer contra o perseguido. Uma mesa farta era então servida. Vemos que o hospedeiro divino ultrapassa todos os requisitos básicos da hospitalidade oriental. A mesa farta agora assumia a proporção de um banquete.
quando ungüentos aromáticos eram derramados sobre a cabeça do convidado, conforme diz o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 46, a respeito da recepção de uma mulher de má fama quando Simão hospedou Jesus em sua casa. Diz assim: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. O ato de ungir o convidado fazia parte do costume oriental. Tinha o sentido de refrigerar e também refrescar. Os cálices eram cheios dos melhores vinhos. O convidado poderia ser um hóspede perseguido. Seus inimigos deveriam ficar do lado de fora da tenda, uivando de raiva, como um bando de animais selvagens. O convidado estava seguro com o seu hospedeiro, em meio à abundância, plenamente protegido dos riscos que pudessem existir do lado de fora da tenda. E o último versículo deste Salmo 23, versículo 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Concluindo o Salmo 23, Davi diz que na jornada para o lar eterno, os peregrinos não viajam sozinhos. São acompanhados pela bondade e pela misericórdia até chegar à casa do Senhor e lá habitar para sempre. No contexto histórico, Davi falava de suas frequentes visitas ao tabernáculo, onde ele derramava o seu coração em louvores a Deus, em fervente adoração. E na introdução da nossa lição, o comentarista diz que este salmo de Davi certamente é um dos mais lindos poemas conhecidos entre os escritos literários das Sagradas Escrituras. O seu clímax encerra um amor singular que não encontra satisfação em nenhum outro alvo material, mas unicamente no próprio Senhor Jesus, o sumo pastor. Quer seja entoado em forma admirável de cântico, quer seja recitado como um poema, há nele, no Salmo 23,
uma graça abundante e uma mensagem imortal. Trata-se também de mais um dos salmos messiânicos que nós comentamos na lição passada, pois retrata Cristo como o bom pastor, o pastor que cuida e protege de cada uma das ovelhas, conforme ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o Salmo 23 também é denominado de o Salmo da confiança, pois transpira confiança e fé no Senhor Jesus como sumo pastor. E no item número 1 da nossa lição, o comentarista intitulou como o pastor e suas ações. O verbete pastor é a expressão de alguém que possui um íntimo relacionamento pessoal que traduz confiança, já que o pastor é alguém que convive continuamente com suas ovelhas. O pastor as conhece pelo nome, e elas também conhecem a voz do seu pastor, conforme declarou Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida, que dá proteção, que guia as ovelhas por veredas certas. É ele quem torna a sua relação cada vez mais íntima com as suas ovelhas. Diz o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras nos ensinam a experimentarmos a satisfação que podemos sentir através do zelo do grandioso pastor do universo, o Redentor, o preservador dos que lhe são fiéis. Temos alegria em saber que temos um pastor que se importa conosco, pois este pastor é conhecido como o Deus Altíssimo. E no subitem 1.1, o título é Descanso nos momentos de perigo. As ovelhas são animais totalmente indefesos. Suas limitações visuais não permitem que enxergam bem. Elas são incapazes de cuidar de si mesmas e, por isso, precisam do constante cuidado pastoral. Qualquer barulho, o mínimo barulho diferente ou a chegada inesperada de um intruso qualquer é capaz de assustar as ovelhas.
Elas são tão medrosas que até para se deitarem para dormir, necessitam sentir-se totalmente seguras. E a presença do pastor faz suas ovelhas descansarem com segurança, porque elas sabem que mesmo no momento de grande perigo, o seu pastor estará dando-lhe proteção. Os pastos com suas gramas verdejantes e águas tranquilas fazem as ovelhas repousarem com confiança, semelhantemente a um lugar de descanso que a arca procurava para Israel, conforme está registrado no livro de Números, capítulo 10, versículo 33. Diz assim: E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. São descritos dessa forma para evidenciar como o pastor, diferentemente do mercenário, o pastor observa e cuida com zelo das suas ovelhas. O pastor Hernande Dias Lopes, em uma de suas mensagens, ele diz assim: É o Senhor que nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para as águas tranquilas. Ele não apenas provê alimento e água, mas também nos dá paz no vale. Não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz a suas fontes de provisão, fazendo-nos descansar. E no subitem 1.2, o título é Refrigério para a alma atribulada. Segundo declarou o salmista Davi, apenas o Senhor é capaz de trazer refrigério para a alma. Ele é o pastor que protege suas ovelhas de todos os perigos, quer sejam eles externos ou internos. Sua presença traz refrigério para a alma. E aprendemos com este salmo que o bom pastor, Jesus, refrigera a alma das ovelhas que lhe pertencem, pois sua voz é suave e o toque do seu cajado é gentil. Suas ovelhas conhecem muito bem o seu pastor, que por ele também são conhecidas, conforme declara o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor.
Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. O refrigério que o pastor oferece para a alma tem significado de vitalidade, vida. Em sentido real, a vida espiritual do ser humano é igualmente refrigerada pela ministração do sumo pastor. Ele visa o bem físico e espiritual do homem. Vimos que o bom pastor é aquele que cuida tanto das ovelhas saudáveis quanto das ovelhas que se encontram enfermas. Já mencionamos o texto do profeta Ezequiel no capítulo 34, versículo 16, que diz: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei as doentes. O bom pastor é aquele que conhece as veredas certas por onde poderá guiar as suas ovelhas. Ele não perderá de vista uma só ovelha, mas todas elas hão de obter o cumprimento espiritual através da provisão do perdão e da paz para aqueles que seguem o bom pastor. E o subitem 1.3, presença nas horas mais difíceis. Davi diz no Salmo 23, versículo 4, que ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. O vale que simboliza a sombra da morte pode ser a representação de qualquer circunstância que ofereça riscos de perigo ou riscos de aflição para a vida diária. A consciência da própria mortalidade destaca-se, geralmente, quando surge a doença, quando aparece a provação ou a dificuldade. Todavia, o Senhor, nosso bom pastor, é aquele que nos protege e está presente em todos os nossos momentos de necessidades. É Ele quem nos guia em meio aos vales escuros, como a morte, e nos leva com segurança até a vida eterna. Não há por que temer a proximidade e o poder da morte. O Senhor, nosso bom pastor, estará conosco, mesmo nas circunstâncias que nos possam parecer as mais difíceis, as mais angustiantes de enfrentarmos. E o título do item número 2 fala das necessidades da ovelha. Vimos também que as ovelhas são animaizinhos de bastante fragilidade e que necessitam de constantes cuidados do seu pastor. Geralmente,
elas não sabem se defenderem dos ataques dos inimigos. Somente a presença do seu pastor poderá trazer-lhe tranquilidade e segurança. Bons pastores são considerados os que são dotados de algumas qualidades. Vamos enumerá-las. Primeiro, ensinar suas ovelhas como agir diante do perigo. Conforme diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Segunda qualidade do bom pastor: ele guia o seu rebanho de forma correta, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4 e 10 e 17, que assim dizem: quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Terceira qualidade do bom pastor: o bom pastor é o exemplo moral e espiritual das suas ovelhas e vai adiante delas, conforme já citamos no item anterior. Quarta, o bom pastor é o líder inteiramente devotado ao seu rebanho, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quinta qualidade do bom pastor: o bom pastor garante a segurança do seu rebanho, de acordo com o que disse Jesus em João, capítulo 10, versículos 27 a 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Sexta qualidade do bom pastor: o bom pastor livra as suas ovelhas dos animais ferozes. O Senhor Deus diz: quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar 2 pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Amós, capítulo 3, versículo 12. O subpastor imita o bom pastor.
Ele é quem dá a alimentação e protege os rebanhos. Jeremias capítulo 31, versículo 10. O Senhor diz ainda: nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Subitem 2.1 fala da necessidade de proteção. Vimos nos tópicos anteriores que as ovelhas são animaizinhos totalmente indefesos. Por causa de sua fragilidade, elas requerem o máximo de atenção por parte do pastor, para que possam sentir-se protegidas e tranquilas em meio a situações de risco. Geralmente, as ovelhas são míopes, têm dificuldade para enxergarem de longe, e isso as deixa muito vulneráveis diante dos ataques dos predadores. Davi, como pastor de ovelhas que era, tinha pleno conhecimento das suas fragilidades. O bom pastor precisaria estar pronto para protegê-las, pronto para guiá-las e conduzi-las a um lugar onde elas pudessem descansar em segurança. Os pastores de ovelhas do Oriente faziam uso da vara e do cajado para resgatar, proteger e guiar as suas ovelhas. Esses instrumentos tornaram-se símbolos do amoroso zelo do bom pastor para com o seu rebanho. As ovelhas não conseguem ficar a sós. O pastor precisa estar constantemente acompanhando-as, lado a lado, orientando-as para um local bem seguro. Da mesma maneira, Deus, através do seu Filho, nosso sumo pastor, está conosco e nos protege todos os dias. Subitem 2.2 fala da necessidade de direção. O bom pastor guia as suas ovelhas pela vereda da justiça. Se forem abandonadas à própria sorte, elas poderão entrar por trilhas perigosas, caminhar por estradas escorregadias que acabariam levando-as à morte. Como ovelhas do Senhor, devemos deixá-lo direcionar os nossos caminhos. Somente Ele sabe e conhece qual é o melhor caminho e o mais seguro para nós, que somos suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor que nos conduz pela vereda da justiça.
É Ele quem nos conduz ao descanso e à restauração, mesmo em meio às agruras da vida e aos caminhos sinuosos e perigosos. O Senhor é o pastor que cuida das nossas necessidades diárias e nos afasta de todos os temores que nos ofereçam riscos e perigos. Subitem 2.3 tem por título Necessidade de provisão. Era função dos pastores guardarem com segurança as suas ovelhas. Eram eles quem as conduziam, proviam alimentação e água fresca para elas. Os pastores cuidavam bem de suas ovelhas e davam-lhe especial atenção quando elas se encontravam cansadas, feridas ou enfermas. Ocorria de vez em quando alguma delas se perderem e se desviarem do caminho certo. O pastor ia atrás da ovelha perdida e a salvava do perigo iminente. O pastor a conhecia pelo nome e a chamava todas as suas ovelhas que atendiam a sua voz. Elas tinham ciência de que o seu pastor amava-as com sinceridade. E no verso 2 do Salmo número 23, Davi escreve assim: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Os pastos eram verdejantes por causa da estação chuvosa e, no entanto, as chuvas não caíam durante todo o ano. Às vezes não havia cercas para ampararem as ovelhas. A estrada por onde transitavam era acidentada e oferecia-lhes riscos de acidentes. Caminhos eram frequentados por animais selvagens e cobras perigosas. O rebanho indefeso necessitava de constantes cuidados do pastor. Os versículos 1 a 3 do Salmo 23 ressaltam a suficiência de Jesus para suprir todas as necessidades de suas ovelhas, mesmo enquanto se alimentavam. As ovelhas necessitavam, sobretudo, do verdadeiro alimento que é a palavra, símbolo de água viva e de descanso para a alma. Elas precisam, sobretudo, de um pastor que as conduza para a vida eterna. As ovelhas que seguem o sumo pastor possuem tudo o que precisam. Disse o sumo pastor em Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. As ovelhas não costumam deitar quando se encontram famintas.
Elas também não bebem água de riachos que apresentam correntezas fortes. Daí a necessidade do pastor inovar e construir uma represa temporária dentro de um córrego onde as ovelhas possam saciar a sede com segurança. No versículo 2 do Salmo 23, podemos ler: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, está escrito: Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor destas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. E no item número 3, o comentarista fala de Cristo como o Supremo Pastor. Conforme mencionou o autor desta revista, o comentarista, pastor Adriel, no Evangelho de João há vários textos que foram ditos por Jesus com relação a si mesmo, o que o determina como o supremo e bom pastor. Vamos relacionar aqui alguns destes textos a fim de que possamos analisá-los e verificarmos o que disse Jesus de si próprio, para que possamos tirar as nossas próprias conclusões. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Segundo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Terceiro, João capítulo 10, versículo 17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Quarto, João capítulo 4, versículo 10. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Quinto, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, antes de Abraão nascer. Sexto, João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Sétimo, João capítulo 14, versículo 18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Oitavo, João capítulo 14, versículo 14. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Nono, Apocalipse capítulo 1, versículo 8.
Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. 10. João capítulo 14, versículo 10. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. 11. João capítulo 14, verso 9. Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê também vê o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? 12. João capítulo 12, versículo 45. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. 13. João capítulo 14, versículo 10. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o trabalho. 14. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. 15. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. 16. João capítulo 6, versículo 4. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. E ainda, 17. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Diante destas afirmações bíblicas, não há nenhuma dúvida de que Jesus é o nosso supremo e bom pastor, conforme ele mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Subitem 3.1. O título é Dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas eram reunidas pelo seu pastor ao cair da noite em um aprisco seguro, a fim de que fossem bem protegidas dos ladrões e dos salteadores, como também das intempéries da natureza, bem como dos animais selvagens. Os apriscos eram construídos em cavernas nas rochas
ou em galpões, ou ainda em áreas abertas, mas cercadas por muros erigidos por pedras ou troncos de árvores. O pastor costumava dormir no aprisco, juntamente com suas ovelhas, para guardá-las e protegê-las. Da mesma forma, da mesma maneira que o pastor cuidava de suas ovelhas, Jesus Cristo, bom pastor, também tem cuidado com o seu rebanho. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, ele prenunciou a vinda do Messias, o Messias de Deus, comparando-o a um pastor. Já o interesse do mercenário que se autodenomina de pastor de ovelhas está voltado apenas em ganhar dinheiro, enquanto Jesus, o sumo pastor, cuida das suas ovelhas por imenso amor. O pastor é o proprietário das ovelhas e por isso deve estar comprometido em preservá-las. Jesus não realiza um mero trabalho de pastor, mas compromete-se com elas porque as ama a ponto de sacrificar a própria vida em favor delas. Ao contrário, os falsos pastores de ovelhas apenas se interessam pela lã e pelo couro de suas ovelhas e não têm nenhum compromisso verdadeiro com elas. E no subitem 3.2, o título é Relacionamento com as ovelhas. João capítulo 14, versículos 14 e 15. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. E Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. O relacionamento entre o bom pastor e suas respectivas ovelhas está fundamentado na mesma natureza do relacionamento que há entre Jesus e o Pai. Os verbos aplicados nestes versículos encontram-se no tempo presente do modo indicativo. Gramaticalmente, o modo indicativo é utilizado para exprimir um fato ou uma ação habitual em sua certeza quando refere-se ao tempo presente. Este é o modo utilizado na oração principal. Observem que o verbo conhecer no presente significa conhecer por familiaridade, conhecer por experiência. As ovelhas têm a experiência de conhecer a Jesus como seu próprio pastor. E é neste conhecimento recíproco que está o segredo do seu amor e da sua lealdade. E para fecharmos o nosso comentário desta lição, no subitem 3.3, o comentarista fala de outras ovelhas para o aprisco. Jesus faz a seguinte afirmação, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16.
Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. A ênfase dada por Jesus aqui neste texto é que existem outras ovelhas, não outros bodes, nem outros cabritos, mas outras ovelhas. São ovelhas que se encontram desgarradas do aprisco do Senhor, o bom pastor. E conforme escreveu João no capítulo 11, versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. No capítulo 12, versículo 32 do mesmo evangelho está escrito: E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Já no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está assim registrado: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A urgência ética de buscar estas outras ovelhas para o aprisco está expressa nessas palavras de Jesus. Atrairei todas as pessoas para mim, todas as pessoas, incluindo os judeus e os gentios, que juntos formarão um único rebanho sob os cuidados de um único pastor. E qual é a nossa conclusão com tudo que vimos até agora? No Salmo 23, o texto base da nossa lição de hoje. Aprendemos com Davi, neste Salmo 23, que as ovelhas que seguem o seu pastor e nele confia fielmente, conservando um íntimo relacionamento com ele, Jesus, o bom pastor, ele então suprirá todas as necessidades das ovelhas, quaisquer que sejam as circunstâncias nelas envolvidas. E assim encerramos a nossa lição número 3 de hoje. Esperando que o Espírito de Deus tenha trabalhado nos corações, mesmo aqueles que se encontram longe do redil, e que através do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado e do juízo, possa então trazer estas ovelhas para os braços do sumo pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Até semana que vem, e que Deus abençoe a todos de forma abundante. Em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.